é o elemento químico de número atômico 67, o ólmio. Ele está localizado no sexto período da tabela periódica e no grupo dos lantanídeos. O ólmio foi descoberto entre 1878 e 1879 pelos químicos Jacques-Louis Sauret, Marc de la Fontaine e Pierre Theodore Cleve. Em 1878, os dois primeiros químicos conseguiram identificar um novo elemento no mineral gadolinita, que é um tipo de silicato que contém vários lantanídeos. Eles identificaram esse elemento através da análise do espectro de absorção ultravioleta desse mineral, mas eles não isolaram o novo elemento e não prosseguiram com a pesquisa. Somente no ano seguinte, em 1879, o terceiro químico, o Pierre Theodore Cleve, conseguiu isolar o óxido de ólmio a partir de impuridades contidas no óxido de érbio, e ele nomeou esse novo elemento em homenagem à cidade de Estocolmo, na Suécia, cujo nome em latim é Olmia. O ólmio é um metal prateado, bastante macio, maleável, e ele tem uma densidade de 8,79 gramas por centímetro cúbico. Seu ponto de fusão é de 1460 graus Celsius aproximadamente, e ele tem uma estrutura cristalina hexagonal, típica dos lantanídeos. E além disso, ele tem algumas propriedades magnéticas bem interessantes. Em temperatura ambiente, ele é paramagnético, assim como a maioria dos elementos, isto é, ele só se torna magnético quando um campo magnético externo é aplicado, mas se você esfria o ólmio a temperaturas abaixo de 20 Kelvin, ele se torna ferromagnético. E já que essa magnetização ocorre sem a aplicação de um campo magnético externo, no caso do esfriamento, trata-se de uma magnetização espontânea, e por isso os 20 Kelvin são definidos como a temperatura de Curie no caso do ólmio. E outro fato interessante é que o ólmio tem o maior momento magnético de todos os elementos. Quimicamente, o ólmio é um elemento trivalente e um típico lantanídeo. Ele se oxida lentamente quando exposto ao ar e é dissolvido por uma variedade de ácidos, como por exemplo pelo ácido sulfúrico. O ólmio também é dissolvido simplesmente por água, formando o hidróxido de ólmio e o gás hidrogênio. Com os halogênios, ele forma compostos do tipo HOX3, nos quais o X é um dos halogênios. E um composto importante, que é o óxido de ólmio, tem uma propriedade notável, que é que ele muda de cor de acordo com a iluminação. Se você expõe uma amostra a uma luz de LED, o composto parece um amarelo pálido, mas se você expõe o óxido de ólmio a uma lâmpada fluorescente, ele parece rosa pálido. Isótopos. O ólmio que ocorre naturalmente é composto por apenas um isótopo, o ólmio 165, que é estável. E o radioisótopo mais estável é o ólmio 163, que tem uma meia-vida de 4.500 anos aproximadamente e decai para o disprósio 163. O ólmio ocorre de maneira primordial, mas não na sua forma metálica elementar, e sim em alguns minerais, geralmente associado a outros lantanídeos. Exemplos desses minerais são a gadolinita, que é um tipo de silicato, e a monazita, que é um tipo de fosfato. Por fim, as aplicações. Por mais que o ólmio seja quimicamente um elemento ordinário, ele tem algumas propriedades que, do ponto de vista da física, são muito importantes para as suas aplicações. Mas vamos começar da maneira mais óbvia. Um uso simples do ólmio é do óxido de ólmio, na verdade, para tingir vidros e porcelanas e também a zircônia cúbica, que é uma imitação do diamante, devido às suas belas cores. Um uso menos óbvio é do óxido de ólmio em solução de ácido perclórico para calibrar espectrofotômetros devido aos claros picos que essa solução tem no espectro. O ólmio também pode ser utilizado para direcionar e concentrar campos magnéticos quando ele está no seu estado ferromagnético a princípio, e ele também tem algumas aplicações em lasers de estado sólido, nos quais o meio ativo pode ser uma granada de ítrio alumínio dopada com ólmio, túlio e cromo. E por fim, o ólmio absorve muito bem nêutrons e por isso ele pode ser utilizado em reatores nucleares para controlar então o fluxo de nêutrons. Pelo vídeo de hoje, ficamos por aqui.